Accenture mundial para metodologias ágeis. E esse negócio que eu fui fazer nos Estados Unidos tem a ver com isso, né? Esse é o povo desse projeto no ar lá. A gente estava falando com o primeiro, tem pouco mais de 10 pessoas. Então, acho que é um projeto bem grande. Você pode ver só da Accenture, na Europa, nós tínhamos 200 pessoas, mais 200 pessoas na Índia. E a Accenture era um dos fornecedores desse sistema, né? Na verdade, tinha outros dois fornecedores que estavam participando da própria empresa, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre definição de backlog. Tá? Eu também não me preparei para falar muito básico do Scrum, imaginando que a maioria de vocês já conhece, mas se tiver qualquer coisa, vocês estão interrompidos. Mas eu vou falar muito simples. Acho que a mensagem, vocês vão ver a conclusão, é uma só. Mas a gente tem que discorrer para chegar nisso aí. Então, vai ser dividido aí em core, eu vou falar um pouquinho sobre o backlog e dar 2 exemplos. Esse é o nosso caminho nessa conversa de hoje. Bom, falando sobre Agile, né? Estamos aqui falando sobre Agile. Uma das primeiras perguntas que a gente faz, né, quando alguém vira para você e fala assim, cara, eu quero fazer esse projeto em Agile. Por quê? Com tanto jargão andando por aí, pela moda que existe, todo mundo fica querendo ser agile, né? Sem saber exatamente o que é isso. Então, bom, tem mil motivos, mas eu, na minha cabeça, pelo menos, eu sempre gostaria de ouvir do meu interlocutor, e eu ouço, na maioria das vezes, que estar preparado para mudanças. Muita gente chega assim, eu quero agile porque é rápido. Isso aí eu já descarto, mas não é isso, não. Tá? Mas eu considero que um dos cernes, né, das motivações das pessoas de usar Agile é poder mudar uma coisa que eu não sei totalmente quando eu estou começando o projeto. Bom, então a mudança faz parte do core aí da Agile. Tá certo? Agora, a mudança ela tem que vir, né, se você está implementando um método Agile ele tem que vir sem que haja desperdício. Certo? Então, para você mudar, você está pronto para mudar a qualquer hora, você tem que ser capaz de mudar sem jogar fora alguma coisa que você já fez. Certo? Então, isso é a razão de várias das práticas da Agile, você está pronto para mudar a qualquer momento sem jogar fora uma coisa que eu já tinha feito design, já tinha feito layout da tela. Pô, você vai mudar agora? Né? Então, a ideia do just in time é muito em função disso. Né? O segredo de você, eu acho, tá? Vocês podem discutir, mas o segredo de você estar pronto para mudar a qualquer hora é na construção do backlog. Quando você pega o seu problema e sai quebrando, né, você está dizendo basicamente a ordem que você vai fazer as coisas, né, de acordo com a prioridade que tem, e essa ordem pode mudar a qualquer momento, né? Preferencialmente entre os sprints, né? Mas essa ordem pode mudar a qualquer momento. Então, como você expressa a solução do problema, né, através do backlog, como você expressa os valores do cliente através do backlog, podem atrapalhar ou não essa habilidade de mudança, estar preparado para as mudanças. Então, backlog. Né? Backlog é composto de um monte de histórias, né? São da forma como mais usualmente se faz a expressão dos requisitos. E as histórias, a definição de história é o incremento de funcionalidade. É isso? Tem que caber dentro do sprint, tem que ser testado. Uma série de outras coisas também, mas eu estou me atendo aqui ao que eu quero demonstrar. Né? E eu vou focar nessa questão do incremento de funcionalidade. O que é esse incremento de funcionalidade? Tá? Quem mexe com o desenvolvimento de software, seja o próprio desenvolvedor, seja o cara que acabou virando cliente do lado, está habituado a pensar em incremento de funcionalidade como um elemento de construção. Eu vou colocar uma tela, vou fazer um relatório. É natural, né? A gente pensa, o que vai sair desse sprint? Vai sair uma tela. Né? Vai sair. Bom, e eu quero dizer o seguinte: incremento de funcionalidade
Não é tela e não é relatório. É feature, é funcionalidade mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar voltar no tempo, imaginar que você está no Google. O Google fez aniversário, mas imagina que você estava 14 anos atrás e o pessoal já mexia com a Agile, né? Imaginar as histórias de usuário do buscador do Google. Né? Bom, provavelmente devia ter uma história do tipo: eu, como usuário, eu quero dar uma palavra-chave e saber as referências dessa palavra-chave na web. Tá? Quem se lembra das primeiras páginas do Google é basicamente isso. Né? Na hora que foram detalhar essa história, falaram lá, não tem que ter um link para a página que você referencia, o título da página, um trechozinho, faz referência. Né? Mas olha como é que é essa página do Google hoje. Né? Imagina se lá naquela época ela falava: não, mas seria legal que tivesse um botãozinho para fazer isso, mais um negocinho para fazer aquilo. Então você já pensa naquela página cheia de coisa. Né? A sua história visual fica poluída por essa mentalidade: ah, vou construir uma página, já que eu vou construir a página, então vou colocar mais isso, isso e aquilo. Né? Quer dizer, em 14 anos eles chegaram a isso. Tá certo? Se a gente olhar aqui, tem um monte de elementos aqui, compartilhar, traduzir, que não tem nada a ver com a busca em si. Já são outras features que tem, que em um certo momento o pessoal deu uma prioridade por ter um valor de negócio. Né? Agora tem esse negócio também de aparece o snapshot da página, né? Tem redes sociais. Bom, vamos pensar num outro exemplo aqui. Tá? Nós vamos construir aqui um sistema para biblioteca. Legal? Então, tem algumas histórias aí. Eu peguei 3 histórias. A primeira história, quer dizer, como usuário, eu quero ver detalhes de um livro para conferir se é o livro que eu quero. Tá? Uma segunda história, que seria, como usuário, eu quero poder reservar um livro. Né? O livro está com alguém que eu quero reservar para entrar na fila. E uma enésima história aí, que é como usuário eu quero escrever e ler comentários sobre o livro para facilitar a minha decisão. Biblioteca entrando nas redes sociais. Né? Bom, vamos supor que isso aqui eu acho que está claro que são funcionalidades. Mas é aquele negócio, alguém virou e falou assim: não, eu vou fazer uma página de detalhes sobre o livro. Né? Então aproveita e já coloca um botãozinho ali, ó, né? Já fala qual é a disponibilidade do livro, coloca um botãozinho para reservar o livro. Depois eu faço o resto, porque para reservar o livro tem toda uma gestão de fila, né? Mandar e-mail, quando tiver livro, sei lá. Tem uma série de coisas aí que poderia ser detalhamento dessa segunda história. E vou aproveitar também, vou colocar aqui um jeito do cara, já vou prevendo o layout, né? Um lugar para os comentários. Né? Então, assim, já que eu estou fazendo a página, eu vou fazer essas coisas. Tá? Agora imagina que eu fiz então o meu primeiro sprint, já tem uma página com os detalhes do livro, um botãozinho aqui e um lugarzinho para os comentários. Com isso a gente está dando. Se alguém mudar de ideia no meio do caminho, surgiu uma história de maior prioridade para o segundo sprint, e esse negócio aqui dos comentários ficar relegado para o segundo plano, o botão lá ficar relegado para o segundo plano, esse negócio vai sendo jogado para trás. Aí chega uma hora que acabou o dinheiro. Tá certo? Eu ainda vou ter que gastar mais um dinheirinho para poder chegar lá na página, tirar aquele botão e tirar os comentários que eu acabei colocando, que eu acabei não implementando direito. Deu a perceber o desperdício aí? Né? Então é questão de esquecer. Então eu estou sendo radical para fazer um ponto. Né? É esquecer os elementos construtivos. Você está aí para resolver as features. Né? Você está aí para resolver as histórias de usuário que vão trazer valor. Se eu colocar outras coisas que não têm tanto valor para o usuário, trazer ele para os sprints mais para frente, no fundo eu não estou tendo o melhor ROI, né? Melhor retorno de investimento. Tá legal? Já que eu estou falando sobre incremento, tem só uma outra
um exemplozinho aqui de duas visões para o que é incremento. Tá? E na hora da gente decidir, na hora que a gente construir o backlog, a gente tem que pensar nisso. Então, o nosso objetivo aqui é construir essa bela figura de Caraíva, Bahia. Tá? Então, esse aqui é o nosso objetivo final nessa visão, é onde a gente quer chegar. Beleza? Então, uma primeira opção para se construir essa figura, né, seria aqui no nosso sprint número 1, temos aqui essa figura, certo? No sprint número 2, tá? O 3 e o 4. Beleza? Chegamos ao nosso objetivo, implementamos a nossa figura em 4 sprints. Uma outra alternativa seria construir assim. Tá certo? É um incremento. Alguém discorda disso? Né? Então aí, final de 4 sprints, eu tenho a mesma figura. Beleza. Mas o que acontece se o projeto para no sprint 2? Né? O que traz mais valor? Tá certo? Por diversas vezes a gente constrói nosso backlog e implementa. A gente tem que tomar essa decisão. Né? Eu tenho aqui, nesse sprint eu vou fazer um serviço, no próximo sprint eu vou fazer a tela e uso o serviço. Não acontece isso? Ou o contrário. Vou fazer a tela, vou criar um stub, vou fazer teste unitário com. Né? Aí acaba o dinheiro e você fica com o serviço pendurado, com a tela que não funciona. Beleza? Eu apresentei isso para minha esposa, ela não entendeu. Só para entender, levantar a mão, ela não vai dar. Então, assim, todo exemplo que eu tenho, assim, imagina o seguinte: a minha história de usuário é o seguinte: eu, como usuário, eu quero me deslocar de forma segura, rápida, né, e me canse menos. Então, eu posso pensar o seguinte: as duas formas de implementar. No primeiro sprint eu faço a bicicleta, no segundo eu penso no Fusca e no terceiro eu chego no Ferrari. Né? E a outra forma é o seguinte: o objetivo é chegar no Ferrari. Né? Então, primeiro eu ponho as rodas, depois a carroceria, depois o motor. Seguindo acaba o meio caminho, eu gostaria de ter a bicicleta. Tá? Por aí. Isso não entendi. Para você não entender essa. Bom, concluindo, uma conclusão só, muito simples. Para evitar desperdícios, para ter flexibilidade de mudanças, as user stories têm que ser incrementos funcionais. Certo? Se você se dispõe a fazer uma feature, uma função, uma funcionalidade, faça ela fim a fim dentro do sprint. E se tiver que parar, tem alguma coisa funcionando. Beleza? É isso. Perguntou antes de entender. Meus amigos, perguntas. Eu tenho, não é pergunta não, mas eu tenho uma coisa para compartilhar. Tem uma empresa que chama Umpa, não sei se é o Umpa, não? Acho que conhece, que ele participa da lista lá de startup, a Umpa, conhece? Aí eles têm um podcast, eles estavam falando lá que eles começaram uma startup e eles começaram a fazer alguns projetos e começaram a fazer o que você falou aí, fazer features que não precisavam. Aí eles perceberam que eles estavam perdendo tanto tempo resolvendo problemas que não existem, que o cliente dele estava ficando abandonado, entendeu? E vai ao encontro do que você falou aí, desse fazer coisas funcionais que realmente representam valor agregado para o seu cliente. Ricardo, né? Renato, perdão. Talvez o desafio de você pensar em funcionalidade esbarra na questão de arquitetura, que os arquitetos falam, não, mas para que eu conclua essa funcionalidade, a arquitetura tem que estar pronta, né? E eu não vou chegar ao final. Então, enquanto eu não tenho arquitetura, faz a telinha aí, faz uma comunicação, e lá na frente a gente volta a falar, seria esse o caminho. Esse é um dos problemas. Pois é, vou dar um exemplo dessa experiência que eu vivenciei agora
lá em Orlando. Quer dizer, eu cheguei lá, já uma outra empresa que fez 6 meses de projeto, ela acabou saindo da Accenture entrou. E o pessoal já estava 6 meses para dentro do projeto e não tinha definido como que é feito o log. Tinha um monte de coisa de arquitetura definida, né? Nisso eu ainda sou das antigas, né? Eu acho que não dá para começar sem uma boa definição de arquitetura. Não precisa estar implementada, né? Mas a base da arquitetura tem que estar... assim, se é um time só, né? Se é um time só, a coisa vai andando meio que naturalmente. Lá a gente tinha 20 times, né? Não adianta. Não adianta você falar para os 20 times, agora está definido como é que é o log, tá, pessoal? Né? 6 meses depois de iniciar o projeto. Não funciona. Tá? Então, agora, tudo tem que ser conversado com o cliente. Então, você vai ter que explicar para o cliente que agora, nesse primeiro sprint, eu vou ter histórias que não te dão benefício imediato. Isso pode acontecer. Tá certo? Você vai explicar para ele por quê. Né? É difícil explicar. E vai até contra mesmo, né? Esse negócio da gente ter cada sprint ter alguma coisa potencialmente entregue. Nem sempre é possível, principalmente nos primeiros sprints. Mas, acho que negociando a gente consegue qualquer coisa. Né? Oi, Renato, tudo bom? Meu nome é Thiago. Beleza. Você mostrou aquelas fotografias onde tem uma fotografia completa, mas ela está mal configurada, e a outra onde ela tinha fotografias todas bem definidas, mas eram pedaços. Uhum. Se você tivesse que tomar uma decisão dessa em software, vamos dar um exemplo assim, eu vou entregar um sistema que tem mais funcionalidades, porém menos completas ou menos finalizadas, não sei nem como interpretar esse menos finalizadas, ou menos funcionalidades, mas todas muito bem feitas, testadas e prontas. Não tem dúvida que é segunda. Né? Porque o que a gente negocia com o cliente é exatamente isso. O que a gente vai entregar primeiro, o que a gente vai entregar segundo, o que a gente vai entregar terceiro. Tem que deixar claro que assim, vão ser passos pequenos, mas são sólidos. A gente não vai voltar atrás. A qualquer momento porque você entregar. Deixa eu dar um passinho atrás talvez. Outro dia eu estava discutindo com o pessoal lá na empresa que estava fazendo um portal de campeonato brasileiro para os funcionários da Petrobras. Né? E aí o pessoal estava tentando vender, não, que nós somos CNMI 5. Eu falei, gente, para fazer um portal do campeonato brasileiro na Petrobras não tem que ser CNMI 5. Tá certo? Então, acho que para tudo tem níveis de qualidade que você tem que comprometer. Né? A qualidade 100% era muito cara. Tá certo? Então, retomando de novo, quer dizer, eu acho que você tem que pegar coisas funcionando. Né? Se você se comprometeu a entregar determinadas features, elas têm que ter funcionado. Né? E se isso não é o conjunto, não é a Ferrari, né? Se é só a bicicleta, isso faz parte do acordo que a gente fez com o cliente. Vocês usam ferramenta online e falam assim, para esse tipo de gerência, na parte de TI, desenvolvimento e tal, vocês usam alguma dessas ferramentas online ou vocês têm vocês mesmos desenvolverem? Nós trabalhamos junto na TAN, né? A TAN tinha a própria ferramenta lá no Spark, o Spark já morreu. A Accenture é extremamente projetizada, né? Cada projeto tem bastante autonomia e tem vários projetos em que a gente tem que seguir o que o cliente determina. Né? Ela tem também ferramentas, ela não tem ferramentas que ela desenvolveu, ela utiliza ferramentas de mercado. Né? Então ela tem acordos, tem parcerias com alguns fornecedores. Então, tem um default. Se você não tem nada, se você não sabe qual vai usar, etc., nós temos lá, o pessoal está usando lá, é o Rational Team Council da IBM. Né?
que é a ferramenta que está disponível para todos os projetos, sem custo para o projeto. Se o projeto quiser fazer alguma coisa especial, ele se vira e faz aparecer. Bom, então é isso aí. Pode ir.